Seus dedos tremiam na balaustrada do terraço, não pelo frio, mas pela decisão que estava prestes a tomar. Aos 42 anos, dona de um império empresarial avaliado em centenas de milhões, ela descobrira que o dinheiro não comprava a única coisa que realmente importava, paz interior. Naquela noite, Helena havia assinado os últimos papéis da empresa. Tudo estava organizado. Seu testamento, suas doações, cada detalhe meticulosamente planejado. Ela sempre fora perfeita em tudo, até mesmo em seu próprio fim. Mas havia um vazio tão profundo em seu peito que nenhum zero a mais na conta bancária conseguia preencher. Foi então que ela ouviu um barulho vindo do telhado do prédio vizinho, alguns metros abaixo. Um movimento nas sombras. Helena forçou os olhos na escuridão e viu um menino. Não poderia ter mais de 10 anos. Magro, com roupas rasgadas, procurando algo entre o lixo acumulado. O menino levantou a cabeça. Seus olhos se encontraram. E por um instante, o mundo pareceu parar. E antes de continuar, preciso fazer um pedido. Se esta narrativa está tocando seu coração de alguma forma, deixe seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir mensagens assim. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Compartilhamos histórias reais que transformam vidas. Vamos continuar. Helena ficou paralisada. O menino não desviou o olhar. Ele não demonstrou medo, nem curiosidade. Apenas compreensão. Como se pudesse enxergar através dela. Como se soubesse exatamente o que ela estava fazendo ali. Então o menino fez algo inesperado. Sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. E acenou para ela, como se estivesse cumprimentando uma velha conhecida. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Ela se afastou da balaustrada, o coração batendo descontrolado. Quem era aquele menino? O que fazia ali, sozinho, no meio da madrugada? E por que aquele simples gesto a havia impedido de pular? Sem pensar, ela correu escada abaixo. Seus pés descalços batiam no chão frio do mármore enquanto descia os 30 andares. Não esperou o elevador. Precisava encontrá-lo. Precisava entender. Quando chegou à rua, correu até o prédio vizinho. Era um edifício abandonado, condenado pela prefeitura há anos. Encontrou uma abertura na cerca e entrou. Subiu as escadas destruídas, o coração ainda acelerado, até chegar ao telhado. O menino estava lá. Sentado sobre uma caixa de papelão, comendo restos de pão que havia encontrado no lixo. Quando viu Helena, não pareceu surpreso. Você não pulou, disse ele, com uma voz calma para alguém tão jovem. Helena ficou sem palavras. Como ele sabia? Ela se aproximou lentamente, como se estivesse diante de algo frágil que poderia quebrar a qualquer momento. Quem é você? O menino deu de ombros. Me chamo Miguel. Moro aqui. Aqui. Neste prédio? Não tenho outro lugar. Helena sentou-se no chão, perto dele, sua roupa de seda caríssima se sujando na poeira do telhado. Nada daquilo fazia sentido, mas pela primeira vez em anos, ela sentiu algo além do vazio. Sentiu curiosidade. Seus pais? Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. Nunca conheci meu pai. As palavras eram ditas sem autopiedade, apenas fatos. Miguel continuou comendo seu pão velho como se fosse a melhor refeição do mundo. Você tem 10 anos e mora sozinho na rua? A voz de Helena tremia. Tenho 9. E sim. Silêncio. O vento soprava entre eles, carregando os sons distantes da cidade que nunca dormia. Por que você sorriu para mim? Perguntou Helena, finalmente. Miguel parou de comer e olhou para ela com aqueles olhos que pareciam velhos demais para seu rosto jovem. Por que você estava triste? Minha mãe me ensinou que quando vemos alguém triste, a gente sorri. Às vezes é tudo que a pessoa precisa para lembrar que ainda existe luz. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Quando foi a última vez que alguém se importara com sua tristeza?
Quando foi a última vez que alguém realmente a vira? Você salvou minha vida hoje, sussurrou ela. Então a gente está quites, respondeu Miguel. Você também salvou a minha. Como assim? Eu estava desistindo também. Não de pular de um prédio, mas de continuar. Acordo todo dia me perguntando para quê. Aí eu vi você lá em cima e pensei, e se alguém que tem tudo ainda quer viver, talvez exista um motivo para eu continuar também. As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Aquele menino, que não tinha nada, literalmente nada, encontrar esperança nela. Na pessoa que estava prestes a desistir de tudo. Agora eu preciso fazer uma pausa. Se você está emocionado com esta história, eu convido você a deixar um comentário abaixo contando o que está sentindo. Suas palavras não apenas nos inspiram, mas também podem inspirar outros que estão assistindo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Vamos em frente. Helena passou a noite inteira conversando com Miguel. Ele contou sobre a mãe, uma mulher que trabalhava como faxineira e que mesmo ganhando pouco, sempre dizia que eles eram ricos de amor. Contou sobre o dia em que ela ficou doente, e como ele, com apenas 6 anos, tentou cuidar dela. Sobre como ela morreu em seus braços, dizendo que ele era seu maior tesouro. Depois disso, Miguel foi para um abrigo. Mas fugiu. Disse que lá as crianças eram mais, batiam nele, roubavam sua comida. Disse que preferia a liberdade da rua, mesmo com fome, do que a prisão da crueldade. Helena ouviu cada palavra em silêncio, sentindo seu coração se estilhaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Ela contou sobre sua vida também. Sobre como construíra seu império sozinha, após o marido a trair e levar metade de tudo. Sobre como mergulhou no trabalho para esquecer a dor, e como o trabalho se tornou sua prisão. Contou sobre a filha que mal a conhecia, que cresceu com babás enquanto Helena assinava contratos. Sobre os amigos que só queriam seu dinheiro. Sobre a solidão de jantar sozinha em uma mansão de 20 quartos. Você é rica, mas é pobre, disse Miguel, com a sabedoria cruel das crianças que conhecem a verdade. Eu sou pobre, mas era rico. Até desistir de lembrar. Aquelas palavras ecoaram na mente de Helena por dias. Ela voltou para casa quando o sol nasceu, mas não conseguiu esquecer Miguel. Não conseguiu voltar à sua rotina como se nada tivesse acontecido. 3 dias depois, ela voltou ao prédio. Levou comida, roupas, cobertores. Miguel estava lá, dormindo encolhido em sua caixa de papelão. Quando acordou e viu Helena, seus olhos brilharam de uma forma que fez o coração dela doer. Você voltou. Voltei. E tenho uma proposta para você. Mas o que Helena não sabia era que sua decisão de ajudar Miguel teria consequências que ela jamais imaginaria. E nem todas seriam boas. Helena ofereceu a Miguel um lugar em sua casa. Disse que ele poderia estudar, ter uma vida digna, um futuro. Miguel aceitou, mas com uma condição: dele não queria ser tratado como caridade. Queria trabalhar, ajudar, ter propósito. Foi assim que Miguel começou a viver na mansão de Helena. E foi assim que, lentamente, a casa deixou de ser um mausoléu silencioso e se tornou um lar. Miguel acordava cedo, ajudava o jardineiro, conversava com a cozinheira, organizava a biblioteca. Ele trazia vida para onde antes só havia luxo vazio. Helena o matriculou em uma escola particular. Os professores ficaram impressionados com sua inteligência. Apesar dos anos na rua, Miguel lia tudo o que encontrava pela frente. Sua sede por conhecimento era insaciável. À noite, eles jantavam juntos. E conversavam. Sobre tudo e sobre nada. Sobre sonhos e medos. Sobre o passado e o futuro. Helena redescobriu o prazer de viver não pelos números em planilhas, mas pelos momentos simples. Mas nem todos ficaram felizes com a transformação de Helena. Rogério, seu sócio há 15 anos, começou a perceber mudanças. Helena passou a delegar mais, a questionar decisões que antes aprovava sem pestanejar.
Ela começou a falar sobre responsabilidade social, sobre projetos para crianças de rua, sobre mudar o foco da empresa. Rogério não gostava disso. Não gostava de nada disso. Ele havia construído sua fortuna às custas da ambição desenfreada de Helena. E agora ela estava ficando inhumana. Perigosamente humana. Foi quando ele descobriu sobre Miguel. Um menino de rua vivendo na casa da sócia. Rogério viu ali não uma história de redenção, mas uma oportunidade. Ele contratou um investigador particular. Descobriu que Miguel tinha um tio. Um homem que nunca se importara com o sobrinho, que deixará o menino na rua sem olhar para trás. Mas um homem que, por uma quantia generosa de dinheiro, poderia reivindicar a guarda do menino. E foi exatamente isso que Rogério fez. 6 meses depois daquele encontro no telhado, Helena recebeu uma carta. Uma notificação judicial. O tio de Miguel, Carlos, estava exigindo a guarda do menino. Alegava que Helena havia sequestrado seu sobrinho, que o mantinha ilegalmente em sua casa. Helena sentiu o mundo desabar novamente. Ela tentou falar com Carlos, ofereceu dinheiro, qualquer coisa. Mas ele se recusava a negociar. Queria o menino de volta. O que Helena não sabia era que Rogério estava por trás de tudo, financiando os advogados de Carlos, garantindo que o caso fosse adiante. O plano de Rogério era simples: tirar Miguel da vida de Helena, fazer com que ela voltasse a ser a empresária fria e ambiciosa que ele conhecia. E talvez, no processo, conseguir comprar suas ações por uma fração do valor, alegando que ela estava mentalmente instável. Miguel descobriu sobre o processo antes de Helena contar. Ele ouviu por acaso uma conversa ao telefone. E naquela noite, fez algo que partiu o coração de Helena em 1000 pedaços. Ele fugiu. Deixou apenas um bilhete: e não deixe que me usem para te machucar. Você me ensinou que às vezes amar é deixar ir. Obrigado por me mostrar que a vida vale a pena. Nunca vou esquecer você. Helena entrou em desespero. Mobilizou todos os recursos que tinha para encontrá-lo. Contratou detetives, ofereceu recompensas, procurou em cada abrigo, cada rua, cada canto da cidade. Mas Miguel havia desaparecido. Foram os piores 3 meses da vida de Helena. Pior do que quando estava no terraço, prestes a pular. Porque agora ela conhecia o amor. E conhecer o amor e perdê-lo era uma dor 1000 vezes maior do que nunca tê-lo conhecido. Foi Rogério quem cometeu o erro. Em uma reunião de diretoria, bêbado, ele se gabou. Contou a outro sócio sobre seu plano, sobre como havia manipulado tudo. Não sabia que estava sendo gravado. Quando Helena ouviu a gravação, algo nela se quebrou. E renasceu. A empresária implacável voltou, mas agora com um propósito diferente. Não poder, não dinheiro. Justiça. Ela destruiu Rogério. Legal e financeiramente. Expôs seus esquemas, sua corrupção, suas manipulações. Em 3 semanas, ele estava arruinado e na prisão. E Carlos, o tio de Miguel, ao perder o financiamento, confessou tudo em troca de um acordo. Mas Helena ainda não tinha encontrado Miguel. Até que, 1 ano depois daquele encontro no telhado, ela voltou ao prédio abandonado. Não sabia por quê. Talvez nostalgia. Talvez esperança. Subiu as escadas destruídas até o telhado. E lá estava ele. Miguel, agora com 10 anos, mais alto, mais magro, mais vivo. Estava sentado na mesma caixa de papelão, olhando para as estrelas. Quando viu Helena, ele sorriu. O mesmo sorriso que havia salvado a vida dela. Eu sabia que você voltaria. Helena correu e o abraçou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Por que você fugiu? Por que não me deixou te proteger? Miguel se afastou e olhou para ela com aqueles olhos sábios. Por que você não precisava de mais um fardo? Você precisava aprender que vale a pena viver por você mesma, não só por mim. Eu precisava saber que conseguia sobreviver sozinho. A gente se salvou naquela noite. Mas a gente precisava aprender a se salvar todos os dias depois.
Helena sorriu entre lágrimas. Você tem 10 anos e fala como um velho. A rua envelhece a gente. Então vamos fazer um acordo. Você volta para casa comigo. Não como meu projeto, não como minha redenção. Mas como meu filho. Se você quiser. Miguel olhou para Helena por um longo momento. Então assentiu. Eu quero. Mas só se você prometer uma coisa. Qualquer coisa. Promete que vai continuar vivendo. Não só existindo. Vivendo de verdade. Helena puxou o menino para outro abraço. Prometo. Se você prometer o mesmo. Prometo. E ali, naquele telhado onde um ano antes dois espíritos desesperados haviam se encontrado na escuridão, eles fizeram uma promessa. De continuar. De lutar. De viver. Hoje, 5 anos depois, Helena dirige uma fundação para crianças em situação de rua. Miguel, aos 15 anos, é o melhor aluno de sua escola e já fala em estudar direito para ajudar outras crianças como ele. A mansão de Helena está sempre cheia de risadas, de amigos de Miguel, de vida. Ela ainda pensa, às vezes, naquela noite no terraço. Pensa no vazio que sentia, na certeza de que não havia mais nada pelo que viver. E agradece. Agradece por aquele menino que apareceu na hora certa, que sorriu quando ela mais precisava, que a ensinou que salvação não vem de ter tudo, mas de compartilhar o pouco que somos com alguém. Miguel salvou Helena. Helena salvou Miguel. Mas na verdade, eles salvaram um ao outro. E continuam se salvando, todos os dias, com cada conversa, cada riso, cada momento compartilhado. Porque no final, é isso que nos mantém vivos. Não o dinheiro, não o sucesso, não as conquistas. Mas as conexões. As pessoas. O amor. Por mais imperfeito, por mais complicado, por mais doloroso que às vezes seja. É o que nos faz humanos. É o que nos faz vivos. E agora eu pergunto a você, que chegou até o final desta história, o que te faz querer continuar? O que te mantém vivo nos dias mais difíceis? Deixe sua resposta nos comentários. Sua história pode ser a luz que alguém precisa hoje, assim como Miguel foi a luz de Helena. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, dê like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E lembre-se, você nunca sabe quando um simples sorriso pode salvar uma vida. Ou quando sua vida pode ser salva por alguém inesperado. Até a próxima história. E continue vivendo. Continue lutando. Continue acreditando que vale a pena.